O Ariel, então, mandou essa artezinha aqui. Yara, Mãe das Águas, e pediu a nossa ajuda e disse o seguinte, ó. Salve Marco, chat e YouTube. Comecei a fazer Full Illustra há pouco tempo, inspirado no estilo de lore, mas sinto dificuldade na finalização. Não sei o que falta para chegar no nível do mesmo. O que melhorar para isso? Ou se o problema não é nem a finalização, porque parece muito destoante. Então, se possível, gostaria de um feedback nisso. Obrigado. Beleza, vamos lá. Então, eu entendo da onde vem o pensamento sobre finalização, mas com certeza eu vou ter que falar de desenho aqui, tá? Eu acho que o desenho, ele me chama a atenção, especialmente pelas decisões de composição, de câmera, sabe? Aqui, ó, dá pra ver aqui na thumbnail da onde veio as ideias. Vou pegar umas referências aqui e a gente já conversa. Vamos lá, eu peguei umas referências aqui só pra dar uma olhada. E pra lore e acabamento, mas também falando sobre composição, eu acredito que você precisaria, nessa etapa de thumbnail, variar muito mais a sua câmera. A dificuldade que eu vejo é a seguinte, ó. Eu vou pegar essa etapa específica pra gente conversar um pouquinho. Eu sinto que aqui você explorou o gestual da personagem, o que é muito legal, mas eu acho que faltou um pouco da exploração, não só desse gestual da pose da personagem, mas qual é o ângulo da câmera e possíveis testes de como você pode contar a história que você queria da melhor forma. Porque isso aqui me parece uma apresentação da personagem, mas poderia ter muito mais qual ação que ela está fazendo. E brincar também, aproveitar que ela tem essa cauda longa e tal, e não sempre fazer a personagem verticalizada, né? Eu sinto que ela tá toda verticalizada. Então, por exemplo, todas as composições de pose que você fez e da câmera, todas as câmeras, elas estão com a personagem de pé, tá? Como se ela estivesse de pé na vertical, e com a cauda fazendo um desenho na horizontal. Todas. Acho que quase, se eu não me engano, todas assim, ó. Ó, ela tá de pé com a cauda na horizontal, de pé com a cauda na horizontal, de pé com a cauda na horizontal. Então você percebe que, na verdade, você tem meio que a mesma composição. Essa aqui ela tá um pouquinho deitada, ela tá um pouquinho inclinada aqui, mas ainda, tipo, muito horizontalizada também, ó. Um pouquinho deitada, de novo, aqui. Deitadinha, mais. Percebe o que eu quero dizer? Todas elas fazem esse mesmo desenho. E todas as composições têm a mesma perspectiva. É como se tivesse uma câmera paradinha, olhando para a personagem, e a personagem meio que está decidindo se o rabo dela vai para a direita ou para a esquerda. E quando a gente falar sobre composição, é legal que você pegue essa câmera que está parada e movimente ela. Entendeu? Movimenta, coloca ela mais pra cima, mais pra baixo. Beleza, a personagem ela vai estar se movimentando junto com você, mas você tem que imaginar, é um pouco maluco esse processo, né? Mas eu convido você a tentar fazer e ter esse pensamento na hora de executar a sua próxima thumbnail, de pegar a câmera como se você estivesse trabalhando na direção de arte de um filme e você vai passear com a câmera para encontrar qual é o melhor ângulo dessa composição para contar a sua história. Entendeu? E a personagem ela vai estar se movimentando, mas você vai estar se movimentando junto com ela, testando, sabe? Tipo, de baixo, de cima e tal. Então, essa é a minha primeira dica. Recentemente a gente acabou de lançar uma aula de quase 2 horas sobre thumbnail. A gente fala um pouco sobre composição, mas é como você pode planejar essa etapa, sabe? Pensar essa etapa, entender a importância disso aqui para o resultado final da peça, porque realmente é a parte mais importante. Isso aqui é o que vai dar sustento para todo o resto da sua imagem, beleza? Você entende o que eu quero dizer? Como é muito simples e você não está planejando composição aqui. Resumidamente, você está planejando a pose da personagem, entendeu? E a câmera quase não faz parte dessa brincadeira aqui. Então, como ela tá no fundo do mar, dava para você explorar composições muito interessantes. Já que ela é a rainha do mar, né? Como é que é o título que você colocou? Mãe das Águas. Ela é inspirada na mitologia tupi-guarani. Então, com certeza você poderia pegar alguma coisa dessa lore, dessa história, dessa mitologia e trazer muito mais desses recursos visuais para apoiar a sua composição. Então, ela é mãe das águas, mas em que sentido que ela é mãe das águas? Ela tem vários peixes próximos dela, várias criaturas, ela tem um reino debaixo da água. Então, como que seria esse reino, sabe? Tenta explorar, como que você visualiza que ela tem esse reino. Como que é o melhor jeito? Será que não tem algum filme, por exemplo, filme da, sei lá, da Pequena Sereia mesmo?
Será que não tem uma forma de você estudar o filme da Pequena Sereia para encontrar composições interessantes onde é mostrado a dimensão do reino da Pequena Sereia, por exemplo? Não só isso, mas outros artistas, com certeza tiveram vários artistas que exploraram composições e tentaram coisas diferentes. Então, ter esse acervo, essa pesquisa inicial vai fazer muita diferença para abrir mesmo a sua mente para desenvolver uma peça como essa, sabe? Então, de novo, eu posso ficar falando sobre o acabamento pra gente chegar num acabamento, num render que se assemelha à lore, mas eu acho que é mais profundo do que isso. Me perdão pelo trocadilho aí, tá? Mas é mais profundo do que isso, sabe? Até nessa etapa aqui de linha, parece que você pegou a única imagem que tava um pouquinho uma vista de cima e você intensificou um pouco mais disso. E o que é legal, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ela ficou muito simples nessa comp, sabe? E aí até a disposição dos elementos, ela tá centralizada nessa composição, literalmente centralizada, tipo, com a mesma distância da parte de cima para a cabeça dela e a parte de baixo também, a parte da cauda dela, é a mesma distância para a parte de baixo, então ela tá muito centralizadinha, sabe? Tem formas de você explorar essa composição, mesmo que ela esteja centralizada e contar uma história que seja eficiente, que seja interessante pro seu observador, pro seu espectador, mas mesmo assim brincar mais com essas questões de comp, assim, saca? Então eu acho que tá mais aqui e tá no desenho também. Vamos falar agora um pouquinho sobre o desenho. Uma pergunta antes. A câmera então seria o coringa da composição que dá pra sempre mudar caso tenha algo estranho e não necessariamente a pose? Eu acho que é uma combinação das duas coisas, tá? Porque quando a gente fala sobre composição, eu não quero saber. Na verdade, é importante você saber o que vai ter na cena, tá? Mas eu não tô falando sobre personagem A ou B, sobre a pose dessa personagem. Quando a gente fala sobre composição, a gente está falando sobre distribuição de elementos bidimensionais na sua superfície. Que no caso aqui é uma superfície 2D que tem esse formato específico. Composição é sobre isso. Então meio que... Por isso que eu falo que, brincando, né, que não importa muito qual é o assunto, importa mesmo como você vai distribuir essas formas dentro da sua comp, assim, sabe? Para passar profundidade, para passar o entendimento sobre valores, sobre cores, sobre desenhos. Você pode usar simbolismo, que é uma coisa que a gente até conversou na aula de thumbnail. Tem várias coisas legais que você pode explorar dentro de uma composição. E aí, sobre o desenho, eu acho que você acabou fazendo um desenho que ele, no final das contas, apesar de você ter explorado muito do gestual da personagem e que ficou bem legal, tipo, isso é bem legal, o gestual que você fez. A maior parte desses desenhos você fez um S, o que é ótimo para gestual, né? Você simplificou a pose da personagem. Aqui eu já senti que você meio que matou aquela ideia de quase movimento gestual que tinha, sabe? Com aquele S, e ela virou meio que muito dura, assim, sabe? Todas as formas que você fez, você meio que matou um pouco desse gestual. É tudo muito durinho. Então, o braço dela, ele é todo paralelinho. E a gente não entende muito até o posicionamento no espaço desses elementos, sabe? Então eu senti que o seu desenho ficou meio durinho, porque você provavelmente se apegou muito no acabamento da sua linha. Então quando você fez esse peixinho, eu queria que você tivesse prestado atenção no movimento desse peixe, na pose dele, como que você traz naturalidade para a pose desse personagem. Mas aí eu acho que você se pegou tanto ao acabamento da linha, você tentou fazer uma line art aqui, com tanto acabamento, que você perdeu a expressividade e possibilidades dessa pose do peixe. E aí você contornou os seus elementos. E aí que tá a palavra-chave do que eu tô tentando falar aqui. O seu desenho, ele parece apenas um contorno das formas, e não que elas são tridimensionais e que elas têm uma fluidez e um movimento. Então, se possível, voltar nesse estudo de gestual e tentar fazer várias vezes essa transição de um desenho gestual para algo que se assemelha a uma linha, mas não é um pensamento de line art ou de contorno, é um pensamento de estrutura, para essa etapa aqui ficar até mais simples, ficar até mais fácil de você conseguir traduzir, mas com menos carinha de contorno, porque isso engessa muito o seu trabalho, com certeza absoluta, tá? Um exemplo mesmo é esse próprio, acho que é um cocar, né, que ela tá usando, você acabou fazendo só o contorno, sem nenhuma linha interna, tipo, só o contorninho. E, de novo, isso que mata muito do seu trabalho. Com certeza tinha ideias muito legais no gestual e até dá pra ver que tem resquício disso, sabe? Tipo, nesses peixes, tem uma ideia de forma simplificada, de gestual, mas que ele perde esse dinamismo quando você tenta fazer uma line art. E quando você faz uma line art, mas não usa essa line art
no resultado final da sua pintura, sabe o que isso passa pra mim? Perda de tempo. Parece que você só perdeu um tempo, assim, saca? Tipo, você fez uma linha que você jogou fora depois. Então, tipo, pra que você fez essa linha? Não tem por que se preocupar tanto com essa etapa se você vai jogar fora, sabe? E no próprio lore, né, eles não usam acabamento em linha. Então, acho que esse é o papo, assim. De você. Qual que é a sua visão sobre o que eu falei? Tem alguma ideia complementar? Ou é isso? Faz sentido pra você? Falta de planejamento mesmo. Nas thumbs eu pensei no gestual, mas não no design dela. Então, às vezes resolver o design dela vai te ajudar na hora de fazer as thumbnails, porque, por exemplo, você criou aqui as suas thumbs e ela nem tinha esse cocar. E o cocar, ele vai influenciar completamente no gestual dela, né? E na composição final. Então, até na aulinha lá de thumbnail, adiantando um pouco, eu falo um pouco sobre isso, de você criar um boneco pelado e posar ele pra fazer thumbnail. Eu não gosto desse resultado. Eu não gosto. Geralmente fica muito pobre a sua composição, porque tem elementos do design que são extremamente importantes pra comp. Tipo, o próprio cocar dela é um elemento, tipo, triplica quase o tamanho da cabeça dela. E se isso não tá na composição, tipo, como que você vai entender o corte, aonde você vai cortar a câmera? Entendeu? Pra mim, eu não compro muito essa ideia, sabe? Enfim, mas cada um vai ter o seu processo, né? Acho que é isso mesmo. Como disse, eu tenho dificuldade nas thumbs, daí eu exploro pouco. Então, tenta fazer dessa forma, Ari. Mais uma vez, tem ideias muito legais, especialmente o gestual. Parece que você tem uma facilidade, um entendimento de gestual, de formas, mas eu acho que falta desenhar mais mesmo. Tipo, treinar mais pra colocar isso em prática na hora de executar uma pintura desse calibre aqui, saca? Passar mais tempo, então, nessa etapa inicial de desenvolver o conceito do personagem e tal, e até depois a gente pode falar sobre acabamento, que tem bastante coisa pra falar até de acabamento, sobre cor. Eu achei que eu fosse falar sobre isso, pra falar a verdade. Mas como eu acho que se eu falar sobre render agora, sobre acabamento, não vai te dar as respostas que você realmente precisa ouvir agora. Então, por isso que eu fui pra esse outro lado com o feedback. Bom, exatamente, o Cássio disse aqui, ó. Falou tudo. Foca nas suas dificuldades. Eu concordo completamente. Então, tenta fazer aos pouquinhos, 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, um trabalho de estudo de composição, desenho mais rápido, para você pegar esse dinamismo aí nos seus estudos, no seu desenho, que eu acho que vai dar bom, que vai melhorar bastante e vai facilitar a sua vida na hora de chegar, na hora de criar uma parada. Você já vai ter bastante recurso para utilizar. Belezinha? Então, valeu, Ariel. Espero que tenha sido tranquilo aí. Você falou que tava com friozinho na barriga. Mas eu espero que tenha sido tranquilo o feedback e que de alguma forma eu tenha te ajudado. Beleza? Valeu, mano. Boa sorte aí, tá?